Se é isso mesmo que você está ouvindo, o Renato Gaúcho fazia milagre nesse time do Vasco. Só que o torcedor do Vasco é muito orgulhoso e por isso não consegue admitir que simplesmente estava errado sobre o Coutinho, que simplesmente estava errado sobre o Renato Gaúcho e sobre o Renato estava muito errado. Por quê? Porque o Renato foi refém do próprio trabalho. A partir do momento que ele chega no Vasco e consegue 5 partidas com, acho que foram 3 vitórias, 2 empates, 5 jogos invictos, a torcida começou a achar que o Diniz tinha uma seleção na mão e de que o Renato era o problema. Só que isso não é o caso. Não é essa a situação. O Diniz não tinha uma seleção e realmente o Diniz tinha resultados ridículos, mas o Renato também não tinha, não era resolução. A resolução era contratações. E para vocês terem noção disso, o Renato falou isso desde o primeiro dia dele no Vasco. Ele falou isso desde o primeiro dia. Gente, é porque a torcida começou a ficar iludida depois de, pô, ganhamos do Palmeiras, tô aqui com jogos, empatamos com o Cruzeiro, ganhamos do Fluminense, ganhamos do Grêmio, e foi por aí. A torcida começou a ficar iludida. O que ele mesmo falava na época? Gente, eu fui contratado para fazer o máximo de pontos agora e para a janela do meio do ano reforçar, que foi o que foi me prometido. Só que ele falava isso toda entrevista, por quê? Porque a torcida ficava iludida, mas ele não. Ele sabia que ele já estava fazendo um milagre com esse time. E no fim ele foi demitido, na verdade, por ser sincero. E isso mexeu com o orgulho do Pedrinho. Ser sincero, falar que o time foi muito mal montado, que o elenco era muito fraco e que ele de fato tinha que falar isso. Porque se ele não fala, sobra para ele. Porque se ele não fala a verdade desse time, sobra para ele. Se ele falar, o time é bom e vai lá e não entrega resultados, aí realmente sobra para ele. Só que a grande realidade é que quando o Renato foi demitido, o Vasco estava em nona colocação. Como assim, o Vasco estava na zona? Sim, estava na zona. Porque nos 4 primeiros jogos a gente fez um ponto. Todos os times fizeram, sei lá, 10, 5 pelo menos. O Vasco fez 4, fez um ponto. Em 4 jogos. Esses 4 jogos a gente pegou o Chapecoense em casa, pegou o Bahia em casa também, pegamos o Santos, pegamos o próprio Mirassol de agora. Fez um ponto. O Renato, ele, com esse time, fez 19 pontos de 42 conquistados e teve uma pontuação de nono colocado, só na função dele. Estava empatado com alguns, como o Inter estava. Mas a posição dele foi de nono colocado. Se vocês acham que o Vasco podia mais que isso, vocês estavam equivocados. Então os resultados começaram a não aparecer mais. O que é não aparecer mais? Não vai ganhar todo jogo, o time é fraco. Tinha que mesclar com Sul-Americana, tinha que mesclar com Copa do Brasil, são 3 campeonatos e aquele elenco não era bom o suficiente nem para um campeonato, inclusive. E aí começou a não aparecer resultados e a torcida começou a culpar ele. Quando a culpa já tinha culpado há muito tempo, porque o culpado era quem montou esse time. E ele mesmo falava isso o tempo inteiro. E como ele começou a pedir reforços e sabia que o time não ia melhorar tanto depois de reforços, a torcida começou a culpar ele. E ele foi culpado pelo próprio bom trabalho que ele fez. Essa é a verdade. Ele fez um trabalho tão bom que ele começou a ser culpado porque os resultados começaram a aparecer, sendo que ele falou que iam começar a ter essas incongruências no time, a ter essa inconstância, justamente porque o time é fraco. E além disso, grande parte dos resultados ruins do Renato foram por causa de erros individuais que o Vasco tomou gol no último lance do jogo. Isso não é culpa do treinador. Ou seja, além de ter tido colocação de nono lugar, se fosse por causa dele, o Vasco podia ter pegado até G4. Porque, por exemplo, contra o Cruzeiro, a gente fez uma puta virada lá no Mineirão, só que o Barros foi expulso. E aí o Vasco tomou uma virada e ainda conseguiu empatar no último lance. Lembram disso? Contra o Curitiba, por exemplo, o Vasco estava ganhando até o final do jogo quando o Curitiba, o Alan Saldívia fez um gol contra aos 90 minutos. Isso é culpa do Renato? Mais 2 pontos que o Vasco teria perdido aí, que o Vasco estaria muito mais acima. Aí tem outro jogo aqui contra o Botafogo em São Januário, que o Vasco fez 1 a 0 com DVD e depois tomou uma virada com 2 golaços do Botafogo que não tinha muito o que fazer. Um deles um erro ridículo, que eu não sei como é que a bola entrou. Vocês vão falar que isso aí é culpa do Renato? Hoje vocês vendo como é que o time é, porque ele deu a impressão para vocês que esse elenco jogava bola. Ele conseguiu enganar que esse time horrível jogava bola. Esse foi o grande erro do Renato. Fazer parecer que esse time jogava bola, porque a torcida começou a acreditar e a culpa caiu para quê? A culpa caiu para ele. Por exemplo, tivemos outros jogos além disso. E outro problema é que a torcida achava que era culpa dele jogar com o reserva sul-americana, porque a torcida achava realmente que o Renato conseguia, que o Vasco podia jogar com os titulares em todos os campeonatos, que não ia fazer diferença. Não, agora que jogou com os reservas sul-americana vai ter que ganhar o Brasileirão. Não, gente, jogou com reservas porque realmente o time é fraco até pro Brasileirão, é fraco até para um. Porque a torcida começou a entrar no marasmo de que não, agora vai ter que ser, coloca o Spinelli, ele colocava o Spinelli, não coloca o Breno, aí colocava o Breno, não coloca o DVD, aí colocava o DVD e via que todos são ruins. Ah, mas que não pode colocar o Tietchan, sim, mas não tem quem colocar, já tá Tietchan entrando de novo, não tem o que fazer, rapaziada. Ah, mas que coloca o Cuesta, ele é melhor que o Saldívia. Coloca o Cuesta, faz merda. Ah, mas coloca o Saldívia faz merda.
E que ele falou sobre os colombianos, que não coloca o Nestroza. Tá certo. Os colombianos realmente são peladeiros. A gente empata com o Barracas Central. O Barracas Central foi amassado, fora de casa ainda, com as reservas. Contra o Remo, por exemplo, o Remo faz um gol de empate aos 84 minutos. O Vasco estava ganhando e amassando o jogo inteiro. É culpa do Renato tomar um gol aos 84 de novo por desatenção da defesa? Não é. A gente vê que a maioria dos jogos dele foi uma desatenção gigante, que mesmo assim ele estava entregando o Vasco ganhando os resultados ainda. A maioria dos jogos foi assim. O outro jogo aqui dele, eu estou pegando aqui todos os jogos para trazer para vocês. Na Copa do Brasil ele classificou. Na Sul-Americana, por exemplo, ano passado, o Vasco jogou só com os titulares e mesmo assim conseguiu os mesmos resultados que o Renato. Um playoffs. E o Renato jogou só com reservas. E na minha visão, com o time muito inferior do ano passado. Não tinha Coutinho, não tinha Verratti, não tinha Ryan, não tinha ninguém para decidir. Mesmo assim, ele entregou os mesmos resultados. O Audax Italiano, por exemplo, a gente foi assaltado em São Januário, a torcida colocou a culpa nele. Aí ganhamos do São Paulo em São Januário. Aí ganhamos do Paysandu. Enquanto o Corinthians realmente a gente perdeu na Neoquímica Arena, e era um jogo que a gente pelo menos deveria ter empatado. Vocês entendem hoje que a culpa não é dele, que o time realmente é fraco, que o time não sabe o que fazer, aí dá um 3-0 no Olímpia com facilidade. Hoje vocês acham que se o Vasco enfrentasse o Olímpia, caralho, minha luz aqui desligou. Hoje vocês acham que se o Vasco enfrentasse o Olímpia ia ganhar de 3-0 com esse time aí que tá hoje? Não ia. Aí vai lá, pega o Flamengo, faz um puta jogaço com o Flamengo, fica 2-2. A culpa é do Renato? Vocês acham que o elenco podia entregar muito mais do que isso? E ganha o Audax Italiano logo depois. E ganha do Atlético Paranaense logo depois. E classifica contra o Paysandu logo depois. E aí começa uma sequência realmente muito ruim dele. A gente toma uma porrada do Internacional e do Olímpia com as reservas. Aí perde pro Bragantino feio em São Januário. Ganha do Barraca Central de 3-0 e perde de 1-0 pro Atlético Mineiro. E aí nesse momento, vocês acham? Aí o torcedor começou a achar que era culpa dele. Só que com esses resultados que eu tô falando, vocês realmente acham que a culpa era do Renato? Renato fazia milagre com esse time, gente. Com esse time, o Vasco foi para a nona colocação e ele só pedia reforços, que era o mínimo que se podia ter feito. Não entregaram nada para ele e ainda demitiram. E hoje trouxeram Pedro Emanuel, que tem mais derrota que vitória. O Renato é o treinador com mais vitórias na Série A nos últimos 10 anos. A torcida realmente, às vezes, só não quer admitir que, porra, a gente errou de novo. Renato, no futebol brasileiro, é um dos melhores treinadores do Brasil. Sempre faz trabalhos extremamente sólidos. Ele nunca teve campanha com menos de 56%, e esse era exatamente o aproveitamento que ele tinha no Vasco no Brasileirão. E mesmo assim, foi mandado embora. Porque a diretoria gosta de flertar com o perigo, de flertar no erro. Realmente foi um absurdo o que aconteceu e hoje só comprova. Renato fazia milagre no Vasco. E resta a torcida aceitar isso, porque é um fato. E se você vê esse vídeo, viu os fatos e mesmo assim discorda, você só está querendo ser orgulhoso. E esse é um fato. Uma pausa aqui para você que está assistindo o vídeo, um recado extremamente importante e rápido aqui para vocês. Rapaziada, você que gosta de fazer compras, gosta de comprar coisas de academia, gosta de comprar coisas de casa, gosta de pagar barato. Um amigo meu, um grande amigo meu, chamado Calil, descobriu um novo método de atravessar todas as promoções do mercado. Eu tô falando todas as promoções mesmo. Eu tô falando um tênis de corrida desse, por exemplo, por R$ 57. Promoções o tempo inteiro de suplemento, promoção de roupa, promoções de coisas de casa e tudo isso de graça. É só entrar no grupo de WhatsApp dele que ele vai mandando todos os achados que ele tem. Ele desenvolveu esse método de pesquisa e é um método novo que ele descobriu, que ele desenvolveu através dos trabalhos dele. E a diferença dele para todos os outros é a atenção com a pessoa. É como se você realmente se sentisse numa loja. Então você, por exemplo, eu estou precisando de comprar um tênis dessa marca, você consegue as promoções? Então no grupo dele tem os próprios ADMs que você pode contactar, como aqui no vídeo, e eles mesmos vão te mandar na hora todas as promoções sobre isso. Então assim, é um método que eu nunca vi na minha vida e que eu estou aqui divulgando para vocês porque eu mesmo compro. Sempre que tem promoções da Netshoes de produtos do Vasco, eu sempre compro lá, da Food Fanatics eu sempre compro lá, e principalmente, pra mim, o que eu mais compro é coisa de academia. Todas as coisas de academia eu compro por lá. Creatina por R$ 30, coqueteleira por R$ 10, Whey Protein por 50, 60, 70, e tudo de marca boa, tudo de lojas verificadas. Enfim, eu aconselho a vocês, se você quiser entrar nesse grupo de WhatsApp, link tá aqui na bio.